Paz, amada igreja, muita alegria mais uma vez neste lugar, muita gratidão no coração. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, versículo 1 e 2. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Até esse ponto, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus. O título da mensagem de hoje é Renovação. Quantos que estão aqui nessa noite e têm a coragem de enxergar que em alguma área da sua vida você precisa de renovação? Quantos são esses? Acredito que de maneira consciente ou inconsciente, a gente pode até negar em algum momento, mas todos nós precisamos de renovação em alguma área da nossa vida. E até desejamos renovação, mas o processo de renovação certamente não é um processo fácil. Renovar implica consertar, renovar implica melhorar, renovar implica tornar algo novo. E esse processo de renovar é imprescindível para a renovação que seja abandonado a coisa velha. Não existe como renovar uma coisa sem que a coisa velha seja abandonada. Vide quando minha esposa recentemente fez uma renovação, iniciou um processo de renovação no guarda-roupa dela. Né, neguinho? Às vezes a gente olha para o nosso guarda-roupa, e as mulheres de maneira mais peculiar nesse momento, e entende que 70% do que está ali não é usado já faz mais de 3 anos, gente. Se você for sincero comigo, você vai perceber isso. Mas toda vez que você vai até aquele local, você fala assim, eu preciso comprar roupa. Quantos são assim? Eu preciso comprar roupa. Mas para que a roupa nova entre, a roupa velha tem que sair. É ou não é verdade? Porque às vezes tem uma blusa novinha, mulheres, homens também acontece isso. Eu parei de fazer isso porque eu era muito envergonhado para ir comprar em lojas que tem o vendedor te pressionando. Ficou legal, ficou legal. Às vezes não tinha ficado legal, mas ficava envergonhado de falar que não ficou, aí acabava levando. Mas na minha cabeça eu sabia que eu não ia usar aquilo, mas eu levava. Aí guardava lá bonitinha na gaveta, e lá ela ficava 3 anos, novinha, com etiqueta e tudo. Porque quando eu colocava eu não me sentia bem, mas levava por causa da pressão do vendedor. E aí eu olhava assim, não, a blusa é nova, como é que eu vou dar essa blusa? Eu acredito que muitas mulheres aqui têm roupa nova, mas que já se tornou velha. Por quê? Porque você não vai usar. Ou que usou uma vez ou 2 só, mas já enjoou. E ela está perfeita. Mas para que entre algo novo ali, esse velho tem que sair. E lá em casa, gente, saiu muita coisa, hein? Saiu, ninguém? A minha esposa gosta muito de chinelo, tá até com menos agora, né? Ela fazia assim, ela ia fazer, eu não sei se de maneira estratégica ou de maneira impensada. Ela fazia a unha, que até voltou a fazer a unha aqui no Centro de Queimados. Aí ela ia de tênis fazer a unha. Aí quando acabava de fazer a unha, não podia botar o tênis, senão ia estragar a unha. Aí o que ela fazia? Comprava um chinelo, gente. Já chegou, vou brincar agora, eu não lembro quanto, mas já chegou uma época que a Jéssica tinha mais de 25 chinelos. Para nada, é verdade. E paz, às vezes ainda pegava o meu para ir lá na rua jogar o lixo. Eu não entendi aquilo. Mas para renovar, por que eu estou querendo dizer isso? No processo de renovação, o velho tem que morrer. E não adianta o outro falar que você tem que renovar. Você tem que entender que você tem que renovar.
Porque às vezes você olha para um amigo e fala assim, cara, você tem que melhorar essa área aqui. Mas se esse amigo não entender que ele tem que melhorar essa área, ele não vai melhorar. Porque é um processo interno. É um processo pessoal, um processo individual. E eu acredito que às vezes você até acha e tem certeza que tem que melhorar, tem que renovar aquela área, mas não consegue. E durante esse mês, eu tive acesso a uma reportagem que se tornou depois um estudo. Todos os anos, o dicionário de Oxford, ele escolhe a palavra do ano. E isso é muito importante, apesar de acontecer lá em Oxford. Isso é muito importante, principalmente para os jovens, mas para todos nós aqui. E eles escolhem a palavra do ano, e a palavra do ano passado, de 2024, foi brain rot. Não sei se é essa a pronúncia correta, mas está ali, está um pouco embaçado. Mas brain rot quer dizer, na nossa época, os mais antigos, esse termo já existia, mas com uma outra conotação. Brain rot quer dizer cérebro podre. Ou mente, aí o pastor Sival não queria que eu usasse essa palavra no título, eu queria usar esse título. Ou mente podre. E o que quer dizer isso? Mente podre, na nossa época, era outra coisa. Esse menino está com a mente muito podre. Existia esse termo também. Mas o termo atual, para a palavra escolhida pelo dicionário de Oxford, quer dizer que o nosso cérebro está frito, ele está fritando com o acesso a essas coisinhas ali bonitinhas que a gente gosta bastante na atualidade. Brain rot, a palavra do ano significa podridão mental, causada pelo consumo excessivo de conteúdo digital. E não é qualquer tipo de conteúdo. São conteúdos superficiais, vídeos curtos e memes. Esse novo estilo de vida está deixando o nosso cérebro e a nossa mente apodrecida. E cabe nessa reflexão de hoje, não o marido falar para a esposa, não falei com você, que é para você largar esse celular, ou a esposa falar para o marido e vice-versa. Cabe a cada um de nós, nesse processo de renovação, fazer uma autoavaliação de nós mesmos e entender se nós precisamos parar com esse hábito, parar com essa prática, para que essa palavra do ano de 2024 não tenha mais acesso sobre nossa vida, sobre nossa mente e, consequentemente, sobre o nosso corpo. Entretenimento de curta duração, estímulos rápidos e triviais. Quantos de nós, há uns 2 anos, um pastor amigo meu esteve aqui e ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou que ele falou sobre o crente, mas isso tem acontecido de maneira geral, é que, pasmem, a maioria, não tem conseguido mais ir no banheiro sem levar o quê? O celular, gente. Para fazer as necessidades do banheiro, a gente precisa do celular? Agora está precisando. Eu me lembro, a Bela ainda novinha, naquele processo de tirar a fralda, Jéssica e eu naquela luta, mais a Jéssica do que eu, nesse processo. E uma amiga dela, aí a gente conseguiu, né? A Bela já foi lá fazer o número 2, número 1 direitinho, falou, glória a Deus, largou a fralda e ela fazia lá as necessidades, até hoje, graças a Deus. Aí uma amiga dela perguntou assim, mas ela faz sem o celular? Porque ela tem uma filha no mesmo processo de idade da Bela que não conseguia fazer o número 2 sem o celular. Isso é muito sério, gente. Então, essa palavra é perspicaz para nós. Essa palavra do ano de 2024 é perspicaz para nós, principalmente para nós que queremos andar na caminhada e no processo de renovação, de transformação e de santificação em Cristo. E quais são os efeitos dessa palavra? Quais são os efeitos que esse estilo de vida causa em nós? E que o pastor Álvaro vai querer falar um monte de coisa depois disso, mas hoje é a minha oportunidade, pastor. Alguns efeitos: confusão mental,
Outro efeito, letargia. Outro efeito, ansiedade. Outro efeito, fadiga mental persistente. Outro efeito, perda de atenção ou déficit de atenção. Outro efeito, falta de cognição. E um outro efeito muito grave, irritabilidade. Se você tem alguns desses efeitos aqui, você tem que reconsiderar essa palavra na sua vida. Interessante aqui sobre a falta de cognição, Roger. Eu dando aula numa igreja lá perto de casa, dando aula de matemática, e tô lá dando aula pros meninos, legal pra caramba e tal. Aí entrou no processo de bicicleta, de andar de bicicleta. E aí, essa geração mais nova, um moleque deve ter uns 15, 16 anos, ele falou assim, sabe de uma coisa que eu não consigo? Andar de bicicleta e conversar ao mesmo tempo. Eu falei assim, como que não consegue andar de bicicleta e conversar ao mesmo tempo? Fala aí, como é que você anda de bicicleta? Então, eu tô andando de bicicleta com um amigo. Mas se o amigo falar alguma coisa, eu tenho que parar a bicicleta e falar com ele. Eu falei assim, mas por quê? Ele, se eu andar de bicicleta e falar, eu caio. Gente, falta de cognição pura. E eu nem tinha tido acesso ainda a esse estudo. Gente, se você reparar, os nossos adolescentes, eles estão meio desengonçados. Estou falando alguma besteira? Por quê? Na nossa época, na nossa época, né? Opa! Eita! Quando criança, qual eram as nossas brincadeiras? Inclusive, quando eu brinco com a minha filha, pastor, depois se eu me explico se isso está certo ou não, eu faço questão de ganhar. Eu não perco para ela, não. Só se ela me ganhar de verdade. Brincamos de amarelinha lá em casa. Olha a brincadeira de amarelinha. Equilíbrio. Estratégia. O conceito de estratégia, né? Aí o conceito de você escolher a melhor pedrinha, aquela que não quica tanto. Aí você tem que ficar em pé numa perna só. Aí você tem que equilibrar, se jogou longe. Isso inconscientemente vai criando em nós um sentido de equilíbrio, um sentido de espaço, um sentido de estratégia na vida. E aí, quantos são aqui hoje, meninas, que vocês brincaram de elástico, as meninas mais novas? As mais novinhas, elástico. Jéssica, não se acusa não, Jéssica. Meninas de 15 anos que brincaram de elástico, de amarelinha. Pouquíssimas. Quantos são os jovens aqui que têm bicicleta? Pouquíssimos. Então, a falta de cognição... Agora, quantos são os jovens aqui que têm celular e joguinho no celular? Levanta a mão. Então, gente, isso tem causado... O que o Brain Rot causa em nós, pastor Álvaro, que eu fui pesquisar? Ele causa em nós uma aversão, pastor Valmir, a atividades que requerem um pouco mais de esforço físico e mental. Então a facilidade que as redes, a facilidade que a internet tem causado em nós, ela causa em nós, agora com a inteligência artificial então piorou tudo, né? Ela causa em nós a inércia mental e física. Quando você pegar um texto um pouquinho mais difícil para ler, vai te dar dor de cabeça e vontade de jogar aquele texto longe. Por quê? Você está consumindo, nós estamos consumindo excessivamente conteúdos rápidos, fáceis e de curta duração. Isso tem fritado nossa cabeça e deixado nossa mente podre. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, você está com a mente podre? Em todo processo de guerra, o objetivo do inimigo é chegar na tua área de comando. A galera me chamou. Quem me chamou aí para jogar paintball? Não lembro quem me chamou. Acho que foi o Fabiano. Aí eu falei, Fabiano, eu não gosto de jogar paintball, não. Aí ele falou assim, por que? É tão legal? Eu falei, não gosto desse negócio de dar tiro aí, não gosto de ficar marcado. Mas tem um porquê eu não gosto de jogar paintball. Além disso, tem um porquê, pastor Álvaro. Fator psicológico. Por quê? Quando eu joguei pela primeira vez paintball, quem jogou paintball aí vai rir da minha cara. Eu trabalhava ali no Rei Tutu. Quem eu trabalhava no Rei Tutu, gente, eu ganhava R$500. Pagava 300 de faculdade, dava 100 para minha mãe e ficava só com 100. Para viver o mês todo depois, com R$100.
Aí eles fizeram um paintball lá e me chamaram. Paintball lá na época, eu acho que era R$20. Aí já comprometeu 20, já fiquei só com 80, né? Já namorava com a Jéssica, tem que comer um hambúrguer no final de semana, aquela coisa toda. Aí eu fui pro paintball, paguei lá, Dogão, paguei lá. Aí minha arma eu acho que tava ruim, gente. Quando eu apertei, foi a bolinha toda. E a recarga era R$10. Aí eu falei assim, poxa, cara, eu não vou pagar mais R$10 para recarregar. Aí eu passei o tempo todo do paintball só correndo. Eu não atirava em ninguém, eu só me escondia e apontava a arma. Aí eu acho que eu criei trauma desse negócio. Não me chama de paintball não, gente. Eu não quero esse negócio de paintball. Mas o objetivo é o quê? Pegar a bandeira lá do time, né? Não tem esse negócio de chegar lá na área de comando e pegar a bandeira. O objetivo de toda guerra é que o seu oponente quer acessar a tua central de comando. E você também quer acessar a central de comando dele. E a gente, às vezes, negligencia isso. Mas eu e você estamos numa guerra. Você e eu, cada dia que passamos nessa terra, estamos numa guerra. E a nossa central de comando, justamente, é a nossa mente. A nossa central de comando, quem comanda a nossa mente, comanda todo o corpo. Então, se você consegue doutrinar a sua mente, vou falar uma frase que a Bia gosta muito agora: pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Então, todo o processo de resultado na sua e na minha vida começa no campo da mente. E o inimigo da sua vida, ele sabe disso. O inimigo da sua alma sabe disso. O apóstolo Paulo também sabia disso. Então ele fala que para viver renovação é o processo de transformação da mente. Então esse inimigo das nossas almas, ele é antigo. Ele é antigo. O inimigo da sua alma, ele é antigo. Então a cada geração que passa, ele muda a tática, mas ele não muda o objetivo. Ele quer te destruir. Ele quer me destruir, quer destruir tua casa, destruir tua família, destruir teus sonhos, destruir tua vida, destruir tua mente, destruir teu corpo. E qual a estratégia utilizada atualmente? As redes. É por isso que quando Jesus chama os discípulos, o que eles fazem? Largam as redes e seguem Jesus. Então, em nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus nessa noite, Jesus está te chamando para uma renovação com Ele. Para que você largue de vez essas redes. Para que eu também, gente. Isso mexeu comigo. Não se espante toda pregação que sai desse púlpito ou de qualquer púlpito. Se o pregador está alinhado com Deus, a pregação primeiro, durante a semana, mexe com o coração e com a mente dele. Depois que vai mexer com a sua. Mas a mensagem primeiro rasga a gente, depois é um processo de rasgar cada um que o Espírito Santo quer rasgar e você permite ser rasgado por ele. Mas é um processo para te rasgar e para te melhorar, para te renovar a tua vida. Mas como é que faz isso? Em primeiro lugar, eu escrevi aqui, em primeiro lugar, sacrifício. Falar de sacrifício nos dias atuais é muito difícil. E é verdade. Sabe por quê? Porque a gente tem Uber. Porque tem Uber, cara. Eu falei de bicicleta, eu era conhecido nessa igreja como jovem da bike. Eu vinha de lá do Eldorado para cá de bike. Se você pesquisar aí na igreja agora, quantas bicicletas... Quem veio de bicicleta aqui hoje? Levanta a mão. Quem veio de bicicleta? Roger? Aí, ó. Mas ainda é um sacrifício. É um sacrifício. Mas tá magrinho também. O moleque tá fino. Olha lá. Aí, meninas. O moleque tá fino. Cara, tem Uber, você olha, você daqui a pouco a pessoa vai pegar o carro de Uber para ir na padaria. Eu conheço colega que só vai na padaria de carro. Gente, todo bairro tem uma padaria pelo menos a 1 quilômetro da sua casa. Pelo menos a 1 quilômetro. Jéssica fala que a padaria é longe lá de casa, na nossa casa que a gente mora, porque onde ela morava tinha uma pertinho. Mas se medir não dá nem 1 quilômetro. E as pessoas vão de carro na padaria. Se vai aqui no centro de Queimados, é de Uber. Ou moto Uber agora, né? Ou mototáxi. É legal porque às vezes você não quer suar, né, e tal. Mas bicicleta é um sacrifício. A gente tem iFood, pô. Tá certo que em Queimados não tem muito, mas delivery tem.
iFood. Aí você vai no processo de fazer comida, Maria. Fazer comida, socar o alho, botar água para ferver. Que processo difícil fazer uma comida, melhor comprar. Facilidade que nós temos. Internet, gente, pagar as contas. Pagar conta hoje se tornou, amenizou um pouco, você paga o boleto ali em casa, mas é ruim pagar, continua sendo ruim pagar conta. Mas facilitou. Loteria era lotada demais. Banco lotado demais. Ainda é um pouco cheio dos benefícios, né, que o governo dá, que tem que ir no banco presencialmente. Mas falar de sacrifício é difícil hoje em dia, porque tem muita facilidade. E não é ruim não, é bom. Mas isso também, às vezes, a geração antiga reclama da geração mais nova. Fazer tarefas difíceis está cada vez mais difícil. A sociedade romana era profundamente religiosa, marcada por rituais e sacrifícios aos deuses pagãos. Aliás, essa questão de sacrifício, ela está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É uma prática comum do cristianismo, do judaísmo, é uma prática comum dos cristãos na Bíblia fazer sacrifício. É uma prática comum. E em outras religiões também é uma prática comum fazer sacrifício. Na sociedade, quem é pagão também faz sacrifício. Quem não tem religião nenhuma. Não sei quem me falou. Olha só que sacrifício que o cara fez. Não sei quem me falou essa semana. Falou que no ano passado teve um cara, um torcedor do Fluminense, que foi a todos os jogos do Fluminense do ano. Além de ser loucura, é um sacrifício, né? Porque o investimento de dinheiro, porque é todos do ano. Não é todos que teve no Maracanã, não. Todos. Curitiba, Rio Grande do Sul. É um sacrifício para ver o quê? O time de futebol dele. E Paulo entende que nessa sociedade romana aqui, era comum as pessoas fazerem sacrifício. Na religião era comum as pessoas fazerem sacrifício. Então ele traz essa palavra aqui, mas ele dá um novo sentido para ela. Ele fala assim, ó, para vocês viverem renovação, porque nos capítulos anteriores ele está falando sobre o processo de justificação. Ele está falando da justificação que foi alcançada pela fé mediante Cristo. E aqui ele fala assim, ó, vocês têm que renovar. E como é que faz isso? Oferecendo o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E como é que é isso, Bruno? Eu vou oferecer meu corpo, agora eu vou cortar meu corpo, eu vou andar em brasas, eu vou fazer penitências. Não. Ele não dá esse sentido. Não sacrifício de animais, não sacrifício do nosso corpo cortando e fazendo marcas. Uma vida inteira do crente oferecida voluntariamente. É quando eu racionalmente, que ele fala o culto racional, quando eu racionalmente entendo que se eu quero viver uma vida que foi alcançada pela justificação de Deus, que foi alcançada pelo sacrifício maior do Senhor Jesus Cristo, eu preciso viver uma vida consciente do que eu estou fazendo para Jesus. Esse é o nosso culto racional. Para que haja renovação na nossa mente, na nossa vida, não é necessário emoção. Não é necessário religiosidade, é necessário uma vida inteira dedicada a Deus, corpo, mente, emoções, transformação completa. E é isso que Deus quer comunicar através de Paulo nesse texto de Romanos. Ele fala assim, ó, renovem a mente de vocês, passe pelo processo de transformação, mas renovando a mente. Em primeiro lugar, oferecendo o corpo de vocês como sacrifício vivo, como sacrifício santo, como sacrifício agradável ao Senhor. E é interessante refletir nisso, gente. As horas de sacrifício que a gente passa fritando o nosso cérebro na internet, fritando o nosso cérebro em coisas que não trazem renovação na nossa vida. Pelo contrário, trazem depressão, trazem ansiedade, trazem irritabilidade. A gente está sem paciência. Por quê? Porque todo o consumo que a gente faz é rápido, fútil. E ainda além de ser rápido, a gente ainda bota na velocidade 2. Você acha que inconscientemente isso não está acabando com a tua vida, está acabando com a minha vida, está acabando com a nossa vida? Está sim. Porque quando a gente entra no processo de transformação com Deus, a gente adivinha o que a gente tem que fazer? Ler a Bíblia.
E não dá para a gente ler a Bíblia e ser transformado lendo na velocidade 2. A gente tem que sentar, parar, degustar, refletir, para que o processo de renovação aconteça dentro de nós. Então é necessário ter sacrifício, sim. Oferecer o nosso corpo, uma entrega contínua, uma vida cristã ativa, consciente da graça que recebeu, uma adoração racional e não emocional. Eu quero ir no culto para sentir a presença de Deus. Você não vai sentir a presença de Deus com a mente desse jeito que você está, toda entulhada. Você não vai conseguir sentir a perfeita, boa e agradável de Deus. Eu não vou conseguir sentir a perfeita, boa e agradável a vontade de Deus se quando o pregador está pregando, se quando o louvor está tocando, você está preocupado se o jogo está empatado ou o teu time está ganhando. Não vai conseguir, gente. A gente não vai conseguir. Se aquela pessoa curtiu a nossa publicação, para entrar o novo de Deus, o velho tem que sair. Para sentir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, a velha vontade, as coisas velhas têm que sair da sua cabeça e da minha cabeça. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E isso passa por sacrifício. Uma entrega total da nossa mente, das nossas emoções, da nossa vontade, das nossas ações. Como é que foi o culto hoje, varão? O culto foi uma bênção. O que tocou no louvor? Eu não sei, eu só sei que eu senti uma emoção. Isso não transforma ninguém. Como é que foi o culto hoje, varão? Foi uma bênção. O que o pastor pregou? Eu não sei, só sei que foi uma bênção. Gente, vai para a escola, vai para um curso, e acha o curso legal, maravilhoso, e não aprende nada. Aí quando você chega no mercado de trabalho, você vai ver o que acontece com a tua vida. Tem que ter o sacrifício. E não é sacrifício desse jeito pejorativo e ruim. É o sacrifício de se oferecer conscientemente. Você pegar o celular e falar assim: eu fiz meu devocional hoje. Eu dediquei o meu culto racional a Deus hoje. Orar, gente, é extremamente sacrificial. Ninguém tem vontade de orar. Ninguém acorda se eu estou com uma vontade de orar hoje. Não tem. É sacrifício a Deus. Ninguém tem vontade de ler a Bíblia ao detrimento de assistir um jogo, quem gosta de futebol. Claro que o jogo vai ser mais prazeroso, mas é o sacrifício santo, perfeito e agradável que traz renovação para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida. Mas isso é eu que tenho, é você, individualmente, você que tem que estar consciente disso. Não há renovação sem sacrifício. Em segundo lugar, forma e padrão. O mundo tem uma forma e um padrão. Qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo geralmente é esse aqui. Varia de alguns lugares para outros, de alguma família para outra, de uma sociedade para outra, mas o padrão do mundo é esse aqui, ó. Trabalhe, ganhe dinheiro e tenha prazer. Trabalhe, ganhe dinheiro e tenha prazer. Tem alguns que pulam essa parte do trabalho, só quer ganhar dinheiro e ter prazer, né? Quer trabalhar também, né? Pegar o japeri 4 horas, tem gente que não gosta não. Gosta mais de trabalhar com outras coisas, né? Postando, fazendo coisas indevidas, dando volta nos outros. Mas ganhar dinheiro e ter prazer, esse gosta. Mas inevitavelmente é assim, trabalhar, ganhar dinheiro e ter prazer, trabalhar, e a gente entra nesse círculo vicioso. E pastor Paulo está escrevendo para Roma. Roma é essa sociedade. Mas também poderia estar escrevendo para o Brasil, que o Brasil também é essa sociedade. O padrão de Roma e do Brasil e de qualquer sociedade que o sistema mundano ali está operando é busca por prazer, sucesso material, visão individualista e egoísta. Busca por prazer, sucesso material, sucesso nas finanças, sucesso nos prazeres, de novo prazer, dinheiro e prazer, e dinheiro, e prazer e dinheiro. O sistema do mundo é esse. E nesse sistema vale tudo. Vale tudo para quem está inserido nesse sistema. E se a gente não vigiar essa roda, círculo vicioso, ele pega a gente. E
o apelo de Cristo através de Paulo é que nós sejamos inconformados com isso. Inconformados é justamente isso, não tomar a forma. Ei, você que está aqui nessa noite, eu sei que se você veio a este lugar, você que já é crente, você que ainda não é, você que ainda está só visitando, mas eu sei que se você veio aqui nesse lugar, você quer algo diferente do que está sendo pregado aí fora. Você quer algo diferente, você quer sair dessa roda, você quer sair dessa corrida. Essa corrida ela te cansa no final, é sempre a mesma coisa, Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que ser um inconformado, não tomar a forma desse mundo. Porque se nós nos conformarmos a esse sistema, nós não conseguiremos sentir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu estou indo na igreja, eu não sinto Deus. Eu estou indo na igreja, a igreja não é para mim, eu não senti Deus. Precisa passar pelo processo de renovação, meu irmão. Precisa deixar que o Espírito Santo mude as coisas velhas que está dentro de você. Eu já estou nessa caminhada há 20 anos e tem muita coisa velha aqui ainda para sair, que eu insisto em olhar e falo assim, não, essa peça eu vou usar ainda. O Espírito está falando, não usa mais essa peça, joga fora isso. Aí eu acho que eu preciso dela ainda. E com você, se você for parecido comigo, um ser humano que habita no planeta Terra, você também é assim. E é importante que a gente fique inconformado com isso. Não há como viver renovação e transformação sem mudar o padrão. Quando você vai lá, em qualquer lugar de aprendizado ou de evolução, o professor, o mentor, seja lá quem for, ele vai te passar um novo padrão. Aqueles que estão muito tempo sem ir na academia, quando... Não, eu tô bem, cara, tô bem. Vai lá. Aí o cara fala assim, pega 5 quilos. Não, tô bem, vou pegar 20. Aí pega. Não pega. Se quer pegar 20, eu pego. Aí no outro dia não volta mais pra academia, porque tá todo quebrado. Isso prova que você não estava bem. Quando o Espírito Santo ilumina a tua mente, quando o Espírito Santo toca no teu coração, ele te mostra exatamente o que não está bem. E cabe com esse toque você dar voz a isso ou não, dar ouvidos a isso ou não. E se você der ouvidos a isso, você vai passar por um processo tão gostoso de renovação e transformação da sua vida. Você vai passar... Alguém vai te perguntar, cara, como é que você sente prazer em ir para a igreja e voltar? É porque é a boa, é a perfeita, é a agradável vontade de Deus. O mundo não pode explicar isso. Nem você pode explicar. É o Espírito Santo vivendo dentro de você. Cara, como é que pode ter prazer? Você bebe não, você fuma não, você faz isso não. Como é que você pode ter prazer? Eu tenho prazer porque a lei do Senhor me dá prazer. As coisas simples da vida me dá prazer. Porque eu sou renovado dia após dia pela presença do Espírito Santo. Tem problema? Claro que tem problema. Estou lendo de novo aquele livro, Formadores de Heróis. Mexeu muito comigo. Um cara responsável, gente. Se você tem algum problema agora, você vai refletir novamente sobre esse problema. Pastor Álvaro, um cara lá no Havaí, quando ele chegou no Havaí como missionário, apenas 1% da igreja, apenas 1% da população frequentava a igreja. E esse cara, através do Espírito Santo, através do seu trabalho, através daquilo que Deus colocou no coração dele, ele difundiu 2.000 igrejas naquela região. 2.000. Através do ministério dele, saíram 2.000 igrejas. E ele foi convidado para palestrar numa conferência de plantadores de igreja. E ele, quando palestrou de maneira humilde, o autor fala de maneira humilde, nem comentou dessas 2.000 igrejas. E aí ele perguntou depois e tal, por que ele fez isso? Ele falou, não gosto de falar sobre isso e tal, beleza. Aí foi convidado de novo. Aí ele falou assim, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu sofro de depressão e tenho processos de ansiedade. O cara perguntou, mas como que você, um cara tão abençoado, um cara que plantou 2.000 igrejas, um cara que mudou a população do Havaí, antes que era 1% que frequentava a igreja, agora através do seu trabalho, do Espírito Santo que agiu na sua vida, através de Cristo, 37% do Havaí frequenta a igreja, são convertidos ao Senhor. Ele falou assim, eu não sei, mas isso não me impede de seguir a Cristo. Eu tomo remédio 2 vezes por dia.
Mas Deus ainda não quis me curar. Mas eu sinto a boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque às vezes os problemas da nossa vida, ele tenta te fazer desistir. Assim, você está tanto tempo aí, você não consegue, Deus não te cura. Sai desse lugar, na tua mente, no teu interior. E hoje você vai virar para isso e vai falar assim: mas eu consigo sentir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Esse problema não me para. Se Deus quiser me curar, Ele cura. Se Ele não quiser me curar, Ele não cura. Porque Ele é Deus, eu sou apenas o servo e eu me submeto à vontade do meu Senhor. Então, para que a gente possa viver a renovação, para que possamos experimentar a vontade de Deus, é impossível experimentar algo novo com a formatação antiga. E isso começa com a reflexão sobre o brain rot. Deus formatou seu HD. Paulo está falando da justificação, pastor Valmir. Ele está falando assim, ó: Deus te justificou, você vale nada. Através da fé você foi justificado. É como se, Rafael, ele tivesse pegado o nosso HD e formatado bonitinho. Você vai levar seu computador lá. Ele formatou, agora está aí. Não faz mais besteira não. Só que a gente insiste em acessar coisas que joga vírus no nosso HD. E a gente fica nesse processo de não viver a renovação que a gente sabe que a gente precisa, porque o nosso HD foi formatado, mas a gente insiste em deixar o antivírus vencer, Diegão, e voltar às velhas práticas. Voltar a fazer coisas, voltar a ter hábitos velhos e não vive o processo de renovação completa. Isso eu estou falando primeiramente na minha vida, irmãos. É uma luta diária, é uma luta constante. É uma luta que exige, no processo de santificação, é o trabalho de Deus juntamente com o teu trabalho, com o meu trabalho, diariamente. Vai dar vontade, você volta. Vai dar vontade, você volta para viver um processo de renovação. Para que a nossa vida, em quarto lugar e último, seja transformada. Uma vida transformada passa por uma mente transformada. De novo, pensamentos geram sentimentos. Todo sentimento foi gerado através de um pensamento. E esses sentimentos em você vai gerar coisas boas ou ruins. Isso vale para o bom e para o ruim. Você acordou animado, você botou teu tênis no pé, agora você vai dar uma corrida e você pensou que você ia correr, você correu e depois que você correu veio aquela sensação tão boa: caramba, consegui correr. Você botou na tua cabeça que você ia acordar, você ia lá, ia estudar, estava com preguiça um pouquinho, mas foi lá, estudou. Aí depois você falou assim: caramba, aprendi tanta coisa, foi tão legal. Mas às vezes tem gente que acorda e fala assim: eu vou pegar e vou matar alguém hoje. E vai lá e executa. Começou no pensamento, foi pro sentimento e matou uma pessoa. E depois o que produz isso é morte, é tristeza. Tudo começa na nossa cabeça. Quero uma transformação completa. Casa, trabalho, família, emoções. Quero que minha vida seja transformada e renovada nesse ano e daqui para frente. Não tem como, não existe. Sem sacrifício, sem inconformidade e sem renovação da mente. É isso que Paulo está querendo falar para a gente, nesse processo de renovação. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Apresentei as vossas mentes como sacrifício vivo. Apresentei a vossa vida inteira, corpo, mente, coração, vontades, intenções, totalmente, inteiramente na presença do Senhor. Para que a sua vida, a sua casa, o seu bairro, a sua escola, o seu trabalho seja renovado em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu tinha para nós, para mim, para vocês nessa noite. Curva sua cabeça para uma palavra de oração.